Essa aqui é a Rússia, um país com dimensões continentais, sendo o maior país do mundo em extensão territorial. Isso aqui também é a Rússia. Isso aqui também é. Somente nesse país se falam mais de 100 línguas diferentes e ao todo possui 11 fusos horários distintos. Isso significa que esse país tem proporções colossais. Existem poucas nações tão grandes quanto eles. Mas como isso aconteceu? Como a Rússia se tornou tão grande? Neste vídeo, nosso objetivo é destacar a diversidade cultural, as fronteiras e a história dessas regiões. É importante lembrar que a Rússia é uma terra de vasta diversidade, com diferentes grupos étnicos e culturas que coexistem. O país cresceu ao longo da história, absorvendo pessoas e culturas ao longo de seu caminho. Mas nem sempre foi assim. Há um milênio, a Rússia era bem diferente, de grande maioria composta principalmente por povos eslavos que estavam prosperando como sociedade no leste europeu, mas aqui a sua geografia tinha um ponto vulnerável. Com a localização composta, em sua grande maioria, de vastas planícies abertas, um grupo de guerreiros montados a cavalos também perceberam essa fragilidade e invadiram essas terras. Em seu auge, os mongóis utilizaram as planícies abertas para atravessar a Ásia e expandir seu império. Cerca de 40 mil cavaleiros mongóis, armados com arcos e flechas, tomaram de assalto os povos eslavos da Rússia. Eles invadiram cidades, incendiaram e subjugaram aquelas pessoas. Os mongóis tomaram o controle da região e dos povos eslavos, enfraquecendo a sua sociedade e dividindo as cidades que antes colaboravam entre si. Agora, essas cidades pagavam tributos aos mongóis, que governavam de uma distância considerável, do outro lado do mundo praticamente. Esta cidade chamava-se Moscou, e nesse período silenciosamente acabou por se tornar o epicentro regional do comércio de peles, uma demanda que estava crescendo na Europa, e os mongóis, por outro lado, estavam com o império ficando muito grande e difícil de se manter. E Moscou começou a perceber, eles começaram a se revoltar e empurraram os mongóis para fora, e aquilo que antes era uma cidade estava agora nascendo como o futuro Império Russo. Eles começaram a se expandir em direção às montanhas a leste e em pouco tempo passaram a ter um conjunto de fronteiras do tamanho de um império. Eles, que tinham derrotado os mongóis, continuavam a se expandir para o leste. Mas então, um homem terrível chegou ao poder, e ele se chamava literalmente Ivan o Terrível, e tinha grandes ambições de expandir a Rússia. Ele então lidera os russos a continuar a leste até chegarem ao Oceano Pacífico, e até mais que isso. Uma das coisas mais importantes nessa expansão é que quando os russos encontravam tribos, povos ou culturas novas diferentes das suas, devido à grande distância de sua terra natal, eles inicialmente buscavam negociações e tentavam persuadir essas comunidades a se unirem ao Império Russo. Se encontrassem alguma resistência, eles mostravam a sua força. No entanto, muitas tribos optavam por se unir ao Império em expansão, percebendo benefícios nessa associação. Isso resultava no crescimento do Império sem grandes conflitos e, ao longo desse processo, diversas culturas mantiveram suas identidades, línguas e tradições únicas, mesmo a uma grande distância de Moscou. Processo esse, inclusive, muito parecido com a expansão do Império Romano. A Rússia é, de fato, um país com diversas facetas, com aproximadamente 22 regiões distintas, chamadas, na verdade, de repúblicas, cada uma com seu estilo próprio. Além disso, embora a Rússia seja uma entidade única em assuntos internacionais, existem praticamente vários países dentro de um único país. Vejamos, por exemplo, a República de Sakha. Observem que as características de sua população pouco se parecem com os russos de Moscou. Possuem língua própria e sua capital se chama Yakutsk, conhecida por ser a cidade mais fria do mundo, com uma temperatura média de 8 graus Celsius negativos. Essa região é rica em depósitos de diamantes, responsáveis por 25% da produção mundial. Outro caso é o Daguestão, situado na fronteira com os países do Azerbaijão e da Geórgia. O ambiente nessa região é bastante contrastante com a imagem típica que temos da Rússia. Aqui, o clima é quente e seco, e as pessoas falam nada menos que 13 línguas oficiais, além do russo. Além disso, há várias línguas não oficiais em uso. Surpreendentemente, 83% da população local identifica-se como muçulmana, o que difere da Igreja Ortodoxa, que é maioria na Rússia. Vale a pena destacar que essa região faz fronteira com a Chechênia,
uma parte da Rússia que possui um governo e cultura que tem seu próprio caminho, mesmo que tenha se tornado quase que um estado vassalo de Putin. Após a Rússia os invadir durante os anos 90 para suprimir uma tentativa de independência na região, a Chechênia ganhou notoriedade internacional nas décadas de 1990 e 2000, devido aos conflitos violentos e às duas guerras travadas entre a Rússia e os separatistas chechenos. O conflito causou devastação na região e resultou em um grande número de mortos e deslocamentos. Mas fora sua história de conflitos étnicos e políticos, a região tem uma cultura predominantemente muçulmana, principalmente o Islã sunita, e uma língua chechena distinta. Outra região incrível é a República da Buriácia. Localizada na Sibéria Oriental, a Buriácia é famosa pelo Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. A cultura buriata tem raízes mongóis e budistas tibetanas, o que a torna distinta da cultura russa predominante. A região é rica em recursos naturais, incluindo minérios como ouro, carvão e urânio. É um lugar fascinante onde os visitantes podem experimentar uma cultura única e desfrutar de algumas das paisagens mais impressionantes da Rússia. Sua combinação de herança mongol e budista, sua beleza natural, a torna um destino atraente para quem procura uma experiência cultural e ao ar livre. Também podemos falar da República da Tuva, que está localizada na Sibéria, perto da fronteira com Mongólia. É conhecida por sua cultura tradicional de pastoreio de renas, bem como por sua música de garganta única chamada Kumei. A maioria da população Tuvan pratica o xamanismo e o budismo tibetano. Há vários templos e mosteiros budistas em toda Tuva, que desempenham um papel importante na vida espiritual e cultural da região. E para finalizar, falemos da cidade de Moscou. É importante observar que não existe uma República de Moscou na Rússia. Moscou é a capital da Rússia e uma cidade federal separada, conhecida como a Cidade de Moscou. Ela não é uma república autônoma, mas uma entidade federal que possui um estatuto especial devido à sua importância como capital do país. A cidade de Moscou é a maior cidade da Rússia. Localizada no oeste do país, no Rio Moscou, é o centro político, econômico, cultural e científico da Rússia. Moscou desempenha um papel fundamental no governo e na administração do país, abrigando a sede do governo russo, incluindo a residência oficial do presidente, o Kremlin. A cidade é conhecida por sua história rica, com muitos locais históricos e culturais, incluindo a Praça Vermelha, a Catedral de São Basílio, o Teatro Bolshoi, o Museu Estatal de Belas Artes Pushkin e muitos outros pontos turísticos famosos. Em termos de economia, Moscou é o principal centro financeiro e de negócios da Rússia, abrigando escritórios de empresas nacionais e internacionais. A cidade também tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte, restaurantes e uma vida noturna animada. Deixe aqui o seu comentário sobre qual região mais lhe chamou a atenção, quais eu não falei e que você gostaria de ver. Eu fico por aqui, nos vemos em breve. Até a próxima.